Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 12. Gênesis no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 12. Em nome de Jesus estaremos lendo. Sucedeu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e ofereça-lhe em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão: Seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: Eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então disse-lhe o anjo: Não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Neste momento, iremos orar a Deus. Curve as suas fontes, aí é onde você está, e falemos com Deus neste momento. Eterno e soberano Deus, Pai, neste momento, nós entramos, Senhor, na Tua presença, levando nossos pensamentos aos céus. Meu Deus, queremos dizer, Senhor, conforme diz o Teu servo, o salmista, que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Meu Deus, acabamos de ouvir também a lição maravilhosa, Senhor, que o Teu servo William, nosso irmão William, trouxe, meu Deus, trazendo, Senhor, a respeito aqui da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai,
grande aproveito para a nossa vida espiritual, crescer na graça e no conhecimento. Senhor amado, também queremos, ó Deus, te agradecer, aqui o teu servo, nosso irmão Anão, Senhor, por trazer esse convite para me ministrar a tua palavra. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, assim como tu enviou um dos serafins ali ao profeta Isaías, com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e tocou nos seus lábios, e ele foi purificado. Meu Deus, neste momento eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó meu Deus, também toca, Senhor, nos meus lábios, que tudo quanto ser falado nesta manhã, Senhor, que eu não venho falar de mim mesmo, ó Pai, mas que esse Espírito Santo, esse Espírito de verdade, que foi enviado pelo teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está conosco em todos os momentos e em todas as horas. Ó Deus, que Ele venha nos consolar, que Ele venha nos confortar. E também queremos pedir, Senhor, que esse Espírito Santo esteja aí, em cada vida, em cada coração que está ouvindo ou vendo esta live. Meu Deus, que possa ser transformada cada vida, Senhor, que teu Espírito Santo possa trazer o renovo para a vida espiritual. Ó meu Deus, eu também te peço, Senhor, fique conosco nesse momento, em nome de Jesus, nós suplicamos o teu nome. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Que momento maravilhoso que nós aprendemos nesta lição. Mas eu quero já entrar aqui na mensagem da palavra de Deus, que já está aí, no visor do seu celular, o tema da mensagem: vivendo no limite. O que é limite? Aqui nós podemos observar que limite é velocidade, linha real ou imaginária. Delimita, separa um território de outro, fronteira, área que marca o fim de um território. Confins, viva nos limites dos bairros. Tudo isto que nós acabamos de falar aqui é limite. Irmãos, nós também, muitas vezes, vivemos no limite de um relacionamento, da uma vida financeira, da própria vida profissional, da saúde, até mesmo da própria vida. Os limites são provocados por nós ou impostos pelo dia a dia. No entanto, todos eles são permitidos por Deus. E é mais interessante que ainda que quando termina o limite humano, começa o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar aqui, irmãos, alguns personagens que passaram por limites, viveu no limite. E aqui a leitura já nos mostra que Adão foi um. Abraão, aliás, dizendo. Abraão foi um que viveu no limite. Nós observamos que quando Deus, ele fez a promessa para Abraão,
que ele iria ter um filho. Mas na mente de Abraão, creio que houve atraso, né? Muitas vezes dizendo que não vai acontecer. Pela leitura, irmão, nós vemos que ele teve o primeiro filho com outra mulher ali, e esse filho veio Ismael. E após, passado um tempo, aos 100 anos, Abraão veio, ali através da sua esposa, né, ter aquele filho, ela se engravidar e gerando Isaque. E nós vemos aqui que, passado uns anos, muitas vezes, vamos dizer, aproximadamente, de 5 para 6, ou, biblicamente que não faz, mas eu creio que uns 7 anos por aí, Deus, ele pede algo a Abraão. Deus fala para Abraão: olha, quero o teu filho. Ofereça o teu filho em holocausto. E Abraão, meus queridos, vamos dizer que ele não expressou aquele sentimento, mas eu creio que dentro dele, será que ele achava que Deus um dia iria pedir o seu filho para ser morto em holocausto? Eu creio que nunca passaria isso na mente de Abraão. Um garoto, menino, e Deus lhe pede esse algo. Mas, irmãos, aqui nós vimos que Abraão, ele não falou, não disse nada. Mas o seu coração, eu creio que ele estava moendo por dentro ali. Tanto é que, ao amanhecer, ele pegou o menino, pegou 2 dos seus moços, pegou a lenha, cutelo, e saíram para o monte que Deus havia lhe prometido. E eles saíram. E diz a Bíblia que ao amanhecer, não sabemos a hora que eles saíram, não sabemos a hora, se foi 3 horas, ou se foi 4 horas, mas diz a Bíblia que ao amanhecer, ele avistou um monte, aonde seria o lugar que Deus havia lhe falado. Ele ia caminhando. Quando chegou ali ao lugar, pediu para que os seus moços ficassem lá, enquanto eles prosseguiram caminhando. E aqui diz a Bíblia que eles caminhando ali, muitas vezes o moleque, né, o pequeno Isaac ali, brincando, né, correndo daqui, correndo dali. E quando chegou no lugar, ele preparou tudo o holocausto. Mas ele falava ainda, o menino falava: pai, eis a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão falava: meu filho, o cordeiro Deus proverá. E eu quero dizer aqui, irmãos, dizer aqui que esse momento estava sendo um momento doído para Abraão. Quando ele prepara tudo o holocausto, ele pega o moço, amarra ele, coloca sobre o holocausto, e quando ele pega o cutelo e estende a sua mão para imolar o seu filho, o anjo do Senhor abrada do céu e disse:
Abraão, ele disse: eis-me aqui, não faças nada ao teu filho. Sei que agora temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma da vida de um servo de Deus que passou esse momento na sua vida, esse limite, vivendo no limite. E nós também vamos observar aqui que Gideão foi um também que passou, que ele viveu no limite da sua vida. Está registrado em Juízes. Juízes capítulo 7, do 1 ao 10. Quando Deus, ele chama Gideão para que ele pudesse lutar com os amalequitas. Mas Deus olha, irmãos, para aquele grande povo, aquele grande número de pessoas, e Deus fala assim para Gideão: olha, são muitos, são muita gente. Diz para eles: quem for medroso, que volte. E daquele número, se os irmãos observar aqui a leitura, foram 22. 22 mil voltaram. E Deus olhava ainda para Gideão, e ele dizia assim: ainda é muito. Ainda é muito, Gideão. Então, os que foram covardes, medrosos, foram 22 mil. Restaram 10 mil. Ficaram 10 mil. E o Senhor disse: é muito. É muito povo ainda. Desce as águas. Qualquer que lamber as águas, com a sua língua como um cão, esse porás à parte. E nisso daí, irmãos, foram 9.700. Restaram o quê? 300. E aqueles 300 foram que beberam a água, pegando ali a água com as mãos, né? Apanharam a água ali com as mãos, e que foram aprovados por Deus. Mas Gideão disse: olha, na mente de Gideão, no coração de Gideão, se era difícil com esses 32 mil, imagina com 300. Imagina só com 300, será que vamos vencer? O exército de Amalequita eram muitos. E Abraão, ou Gideão, pediu ali também provas, para que Deus, se estivesse com ele, mostrasse prova. Nós vamos ver que ele pediu ali o novelo da lã, se amanhecesse com orvalho,
Ele tinha certeza que Deus estaria com ele. E foi provado. 2 vezes Gideão fez isso. Aí Deus falou assim para ele: olha, Gideão, vai nesta tua força e peleja, que eu estou com você, que eu serei convosco. Irmãos, quando fala em limites, realmente nós somos limitados. Nós somos limitados, mas o nosso limite vai até onde a nossa força vai. Ouvi uma mensagem aqui que um servo do Senhor trouxe, se não me engano ou não falha minha mente, o pastor Genilson Mendes, quando ele falava, ali o servo do Senhor, Eliseu, ele falava: o que tens em casa, falava para a mulher, para aquela viúva, o que tens em casa? E ela disse: não tenho nada, a não ser um pouco de azeite e farinha. Irmãos, é ali, não que Eliseu era o super-herói, não que Eliseu era aquele homem que queria fazer tudo, aquele homem que queria transformar. Eliseu era um homem limitado. Eliseu tinha os seus limites, mas ele confiava num Deus poderoso. Ele confiava num Deus que podia fazer transformação ali na vida daquela mulher. E quando ele falava, irmãos, pedia para a mulher muitos vasilhas emprestados. E ela fez. E ele, trancando a porta, ele começou a orar. E o azeite começou a descer. O azeite começou a encher aquelas vasilhas. E quando ela disse: olha, não tem mais, acabou. Aí o azeite parou. Ele disse: olha, agora vai, vende e vivei do resto. Limitado. E nós aqui vamos observar, irmãos, que limites, muitas vezes, conforme eu disse no início aqui, no relacionamento, já não dá mais certo, tá, acaba, separa. Já não aguento mais. Acabou aquilo, acabou isso. Chega um ponto que você se estressa. O seu limite vai até onde der. O seu limite vai até que você muitas vezes tire a sua própria vida. Você vai se acabando, se esgotando, a sua saúde, né? Enfermidade vai aparecendo, e o seu limite já vai se acabando, conforme diz. Mas ainda nós vamos ver que Daniel também, ele viveu no limite. Se você pegar lá em Daniel no capítulo 3, Daniel no capítulo 3, do versículo 1 em diante, que aqueles homens que viveram 70 anos prisionados lá diante do rei da Babilônia, já nos primeiros capítulos, meus queridos, já vai mostrar que Daniel, os 3 jovens,
eles viveram ali no limite. Mostra que quando o rei ofereceram, fizeram aquelas comidas gostosas, aquelas comidas saborosas, e ofereceram para eles, mandou que chamasse eles para experimentar ali, eles negaram. Eles disse que não iria contaminar com aquela comida. E se os irmãos observar aqui, diante da leitura, nós vimos que o rei, para que eles não só ficassem no pensamento, de o Deus vivo, de o Deus poderoso, de eles ter esse Deus, eles mudaram o nome deles. Eles, conforme diz aqui no primeiro capítulo de Daniel, dizendo assim, ora, entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o Azarias, o de Abednego. Então, irmãos, eles mudou o nome deles. Mas não foi com a mudança desse nome que eles deixou de ter a sua fé em Deus. Nós vimos aqui que Daniel também fez uma proposta. Ele falou assim, ora, nós não vamos se contaminar com a sua comida, mas você dá 10 dias para nós e oferece legumes. Olha só, irmãos. Oferece legumes para nós. Durante 10 dias. Aí você vê como que vai ficar, se nós vai mudar a nossa feição, ou vamos ver como que vai ficar. Então diz aqui, irmãos, a palavra de Deus, que eles, durante 10 dias, ele serviu legumes a comer e água a beber. Aí diz aqui que, aqui no versículo 14, assim eles atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da iguaria reais. Pelo que o desespero lhe tirou as iguarias, e ouviam que deviam beber, lhe davam legumes. Olha, irmãos, como que é a pessoa viver na presença de Deus. Como é maravilhoso a pessoa ter esse Deus na sua vida, na nossa vida. Mas como que eles chegaram aos seus limites? Eles chegaram aos seus limites quando o povo ali fez com que o rei assinasse um decreto. Diante daquela imagem que ele havia construído, que todo homem deveria dobrar os seus joelhos perante a imagem do rei, aquela estátua de ouro que ele havia feito. E quando fosse
no momento exato, tocado todos os instrumentos, quando ali os sátrapas, prefeitos, dessem ordem para tocar ali, quem não dobrasse os seus joelhos diante da imagem, então seria lançado no lago de fogo ardente. E assim fez, a primeira vez, a segunda vez, e aqueles jovens permaneceram ali em pé, mas com o seu pensamento em Deus. Eles eram limitados, irmãos, eles tinham limites, o limite dele podia acabar a qualquer momento. Mas diz a Bíblia que, quando aqueles homens que acusaram aquele jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens lá não ajoelharam não. O rei furioso pede que chama eles. Deu uma chance a eles. E foi tocado novamente o instrumento. E eles permaneceram ali, em pé, diante daquela multidão. E o rei, mais furioso ainda, ele falou: aquece a fornalha. Irmãos, diz que esse aquecer essa fornalha, o grau de temperatura seria elevado a de 800 a 1180 graus. Mas aqui a Bíblia não afirma que esta fornalha foi aquecida. O rei, na sua fúria, o rei enraivado, ele mandou que aquecesse, mas a Bíblia não afirma que foi aquecida a fornalha. Mas o que mostra aqui, irmãos, que eles foram lançados, foram atados e lançados na fornalha de fogo ardente. Nós vimos que quando eles estavam sendo jogados, aqueles homens já caíram mortos diante da quentura, que estava aquela fornalha. E o rei ali observando, olhando tudo ali, quando de repente o rei, ele olha, a sua feição muda, o seu semblante muda, e o rei chega e chama alguém e fala assim: olha, você está vendo ali? Não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Sim, ó rei, foram 3. Mas eu não estou vendo 3. Eu estou vendo 4. E um é semelhante ao Filho do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, olha que momentos que o rei chega e fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E quando eles saíram ali, irmãos, da fornalha, o rei observou, o rei viu que nem um fio de seu cabelo e nem a sua roupa tinha se queimado, nem tirava fumaça. E o rei, ele volta novamente e assina outro decreto.
O rei mostra ali que diante do que ele viu, ele escreveu assim: no capítulo 3 de Daniel, e o versículo 26 em diante. Vamos pegar aqui, irmãos, do versículo 22. Falou, do versículo 3, versículo 28 em diante, tá? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na sua província da Babilônia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, amigos e amigas que estão ouvindo e que está vendo esta live, você já leu a crucificação de Jesus, meditando em cada detalhe? Se ainda não fez, ou se ainda você não leu, faça. Faça hoje ainda. Está lá em São João, capítulo 19, do versículo 1 até o 37. Isaías 53, do 1 ao 12. Lê. Medite em cada detalhe da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta o amor mais puro e completo do universo. Depois do sacrifício, veio a ressurreição de Cristo. Nela está a derrota da morte e o desencortinar da vida eterna. E eu quero finalizar aqui, meus queridos. Eu quero finalizar aqui esta mensagem. Então, em nenhum momento, situação da nossa vida deveria nos deixar estabelecer em nós frase como: não aguento mais, não tenho mais nada para fazer, desisto de tudo, passei do limite. Porque é nesse momento que Deus entrará em ação. Essa é a melhor hora de Deus. De braços abertos, Ele nos espera e nos diz:
Seu limite acabou. Mas agora começa a vida ilimitada. Pela minha presença, experimente agora a minha graça, meu amor e a minha vida. Irmãos, eu quero deixar, antes de nós orarmos a Deus, nós vamos cantar um louvor. E após esse louvor, nós vamos orar ao Senhor. Já deixa aí o seu pedido de oração. Já deixa aí seu momento. E daqui a pouco nós estaremos orando a Deus.